Olá, sejam todos muito bem-vindos. Hoje eu estou aqui com mais um amigo empresário. A história dele é bem interessante porque na adolescência ele teve uma banda que ele levou quase profissionalmente, depois resolveu fazer engenharia no ITA. Depois do ITA foi trabalhar com consultoria, com gestão, trabalhou pelo mundo, estudou, fez formações de pós-graduação pelo mundo, voltou para o Brasil, comprou uma empresa totalmente fora do radar, não sei como, ele vai explicar para nós. E nesse meio tempo ele teve tempo de ser diretor de time de futebol, diretor de organizações de empresários. Ô Marcelo, é muita coisa, cara, eu não consegui lembrar de tudo. Cara, em primeiro lugar, muito obrigado pela sua participação, muito obrigado por ter vindo aqui. Queria te pedir para você contar, assim, resumidamente, a sua história, como que você saiu de dono de banda de pagode até mega empresário, mas participa do dia a dia. Explica isso aí para nós. Hello, hello. Então, muito obrigado, Bruno, aí, pelo convite. E, pô, é sempre um prazer reencontrar com amigos de longas datas, né? Eu acho que eu até brinco que a galera do ITA, eu lembro exatamente o dia que eu conheci cada um, porque, na verdade, eu posso até falar que no dia 25 de janeiro de 2004, que foi a primeira vez oficialmente que eu, né, cheguei na minha turma 2008, eu conheci oficialmente os meus colegas de ITA. Obviamente, você, como veterano, eu só fui conhecer talvez ali um pouquinho depois, mas eu lembro exatamente quando tudo começou. E também, aproveitando que você já me apresentou, vou até já fazer um convite. Rapaz, eu vou lhe botar para ser fazer minha biografia, porque você me deu uma valorizada aí em tudo, tá? Que eu acho que, rapaz, o meu passe agora tá valendo bilhões, viu, depois dessa introdução. Mas eu acho que vale a pena compartilhar, até porque nessas oportunidades que a gente tem de compartilhar com os colegas, quem assiste também vai vendo aí várias oportunidades de similaridades, ou até percepções de pontos de encontro, né? Pessoas que fizeram as mesmas coisas e fizeram escolhas similares e que podem estar passando por momentos também de reflexão na carreira, de empresa, enfim. Então, mais uma vez, obrigado, e te contando de uma forma de flash aqui o que é a minha jornada. Estudei no Colégio Militar de Fortaleza, minha vida toda, eu gosto de dizer isso, da quinta série até o terceiro ano, na época que a quinta série era a quinta série, e fui da banda do Colégio Militar. E estando lá na banda do Colégio Militar, eu tive a oportunidade de conhecer outros jovens, outros adolescentes que tinham interesse pela música. Na época, eu acho que muito mais o interesse de... Qual instrumento que você tocava? Eu tocava o saxofone. Então, comecei no clarinete, fui para o saxofone, sax alto, e isso acabou me abrindo a oportunidade de participar de uma banda chamada Direção do Samba. Nós éramos ali, apesar de jovens, adolescentes, todos ali com seus 13, 14, 15 anos no máximo, todos tinham carteira de profissional, de músico, faziam shows realmente, de fato, em festas, em eventos, enfim. Então, era uma coisa séria, profissional. Toquei já até em trio elétrico. Mas essa carreira foi relativamente curta, porque, obviamente, eu resolvi sentar para estudar e fui para o ITA. E aí, no ITA, como engenheiro, e lembrando algumas frases ali de ambiente de ITA, a gente fala que, desde das primeiras frases que a gente escuta quando chega, é que os 5 anos de faculdade são tempo suficiente, tempo demais para você se formar apenas engenheiro. Ou seja, tem aquela pouco dos cidadãos conscientes, engenheiros competentes, e, obviamente, histórias para contar, amigos para reencontrar. Não sei se é essa a ordem da frase, porque às vezes eu confundo. Tem um livro, né, que os caras fazem, que fizeram, né? Histórias para contar, amigos para encontrar. Sei lá, deixa eu procurar aqui. Procura aí que a gente já vai, para não ficar informação errada. E, de fato, durante a faculdade, Bruno, foi quando eu comecei a ter meus primeiros chamados para me enxergar como um empreendedor. Porque ali eu já fui participar imediatamente do aerodesign. Então, minha primeira experiência na faculdade foi de engenharia, mas não de engenheiro, mas de ir ali para o MOF, para a oficina mecânica, para fazer corte de placa, corte de madeira, fazer colagem, para fazer... Isso no fundo, primeiro ano. Acabei de chegar primeiro ano. Vou ler o livro aqui, Histórias para contar, amigos para encontrar. Amigos para encontrar. Então, histórias para contar, amigos para encontrar. E, de fato, eu colecionei muitas
histórias, inclusive, não oficialmente, mas eu acho que eu sempre fiz parte da ABE também, tá? Eu sempre fui uma pessoa que tive que me esforçar acima da média. Você sai dos primeiros lugares onde você é um cara excepcional e você chega numa faculdade em que todos também são excepcionais. E existe uma curva, né, naturalmente, em que cada um vai tendo seu espaço ou buscando a sua excepcionalidade. Sim. E a minha acabou indo para o lado de pessoas. Um engenheiro que foi muito lado de pessoas, me envolvi muito com a ESEC, trabalho voluntário, de importar e exportar talentos para fazer parte de projetos. Você já na ESEC? Eu fui da ESEC por 5 anos, Mas então você fui chegou bastante. Eu cheguei a fazer um intercâmbio pela ESEC, sim, voluntário, na Polônia. Olha, mano. Pô, tem um E eu cara fui da minha turma que fez na Rússia. O Gustavo, Tem né? vários casos. Gustavo Pessoa fez na Rússia. Eu que coordenei o intercâmbio dele, tá? Foi? Eu que coordenei o intercâmbio dele. Na época eu me lembro, Gustavo Pessoa, até hoje um grande amigo. Então, mas também coordenei de muitos outros. Obviamente, durante 4, 5 anos que eu fiquei ali dentro do ITA, eu fiquei também envolvido muito com a ESEC. Então, acompanhei muitos dos itanos que fizeram intercâmbio, de alguma forma, participei direta ou indiretamente da construção ali da experiência deles. Então, eu me orgulhava muito de desenvolver esses projetos, até porque também tinha um impacto local muito grande. Os projetos que a gente desenvolvia em São José dos Campos trazia muito estrangeiro. Então, foi dessa forma, Bruno, e pouca gente sabe, mas eu já fui juiz de concurso de beleza, prosa e poesia, beleza, simpatia, prosa e poesia, em um presídio feminino que tem ali em São José dos Campos. Então, eu já pintei e bordei bastante coisa, sempre nessa busca por histórias para contar. Assim, até eu me divertia, porque teve uma época que toda semana tinha alguma história legal. Esses projetos profissionais, ou seja, a gente sempre fez tudo muito, de uma forma muito séria, muito profissional, com um compromisso muito grande, né, com tudo que se faz, com qualidade, mas, ao mesmo tempo, de alguma forma, eu curtia tudo aquilo ali. E isso eu carreguei comigo durante toda a faculdade, fiz estágios, summer jobs, fiz o trabalho voluntário na Polônia, fiz trabalho com grandes empresas no Brasil, trabalho com professores, enfim, fui do comitê de formatura, já nem lembro mais tanta coisa que eu fazia, e isso, inclusive, sempre foi o meu contrapeso, né? Porque falta questão de tempo, né? Como é que você, então, se dedica a uma faculdade que é tão difícil e você ainda fica fazendo tanta coisa extra? Então, eu posso até dizer, eu sou engenheiro de infraestrutura aeronáutica, a última turma de infraestrutura aeronáutica do ITA. Cara, tem uma história aí na Infra, que antes de você entrar no ITA, a Infra era o curso mais fácil, sabia? Não foi bem por... Será que... E aí o pessoal da minha turma resolveu fazer uma piada lá. Fizeram uma piada e tal. Aí depois dessa piada que a minha turma fez, teve um professor lá do ITA que não gostou, né? E resolveu fazer uma revolução no departamento. E aí ela passou a ser um dos mais difíceis. Muito bom, vamos agradecer esses colegas, né, que resolveram... Mas vamos lá, depois que você formou no ITA, você foi trabalhar com o quê? Eu fui trabalhar, eu fui aquele engenheiro que só de diploma, né? Eu fui trabalhar com o mercado financeiro e, de novo, sempre trabalhando em lugares pequenos, fazendo coisas grandes. Hoje, eu me orgulho de dizer que o primeiro emprego foi na Valora Gestão de Investimentos. Quando eu entrei lá, tinha 50 milhões de reais. Quando eu saí de lá, tinha 2 bilhões. E da última vez que eu encontrei com o Daniel Pegorini, que é o CEO, fundador da Valora Gestão de Investimentos, ele falou: Marcelo, hoje nós já temos mais de 27 bilhões de reais. Então, de alguma forma, eu me sinto orgulhoso por ter participado dessa jornada, ter contribuído ali durante alguns anos para esse projeto. E também cheguei a ser trader de mercado de opções de derivativos, e isso também foi uma experiência entre a própria Valora, que eu entrei na Valora, saí, voltei. Então, tem muita gente que me questiona sobre sair de um emprego. Eu sempre falo, saia, mas deixe as portas abertas. Sim. Porque um dia você vai querer voltar, ou você poder voltar, ter essa opção é muito importante. Eu sou um caso desses de pessoas que saíram e voltaram.
Durante a Valora, eu tinha um mentor que me incentivava muito a fazer MBA. E aí foi uma das escolas que eu fui fazer fora do Brasil, fui fazer MBA em Chicago. E o que é mais interessante, Bruno, é que Eu tive um na Universidade professor, de Chicago. eu tive um professor aqui em Lisboa, eu fiz um mestrado também em Lisboa. E até a minha tese de mestrado foi sobre fluxo de capital, né? E o cara que me orientou é um brasileiro que estudou em Chicago. Muito bom, olha aí. Então, ele era do time dos Chicago Boys, que a gente fala, né? O pessoal que é os liberais, né? Que temos lá na Escola de Chicago. A Escola de Chicago é a versão americana da escola austríaca, né? E começa as discussões aí de Ele onde ele fez vamos parar. bem fora de série, assim, um carioca que fez o FRJ e depois. Deixa eu fechar a porta aqui, peraí. Pronto. Mas conta, aí você foi fazer o mestrado, MBA. Fui fazer MBA. E aí é legal, Bruno, porque quando eu fui fazer MBA, eu já estava casado. Eu já estava casado, tinha casado em 2014, logo antes do MBA. Eu já tinha feito as provas de certificação de CFA, então eu era um cara extremamente. Durante o trabalho, eu ainda dedicava tempo para estudar para essa certificação, que é uma certificação bem, vamos dizer assim, respeitada e considerada no mercado financeiro, até pelo esforço que necessita. E já tinha feito alguns trabalhos também ali durante o Private Equity ali da Valora, a gente já tinha sido bem sucedido em alguns investimentos. Então, quando eu fui para o MBA, era para começar uma nova vida, inclusive a ideia era ficar nos Estados Unidos. E essa ideia aconteceu, de fato, depois de 2 anos no MBA, eu me tornei sócio, fui convidado a me tornar sócio do Coco Bambu, que estava abrindo o restaurante Coco Bambu, estava abrindo a primeira operação fora do país. Então, lá nesse grupo, eu e mais 2 sócios operadores locais, e obviamente tínhamos todo o suporte, todo o relacionamento com os sócios do Brasil, que também participavam não só com apoio da operação estratégia, mas também participavam com capital. Na verdade, os sócios operadores também tinham investimentos no negócio. Foi uma jornada em que foi a primeira vez que eu atuei como engenheiro de verdade, que foi uma obra de revitalização, ou seja, uma reforma de conversão, acho que está faltando o termo aqui, mas a gente converteu uma escola em Miami Beach, localizada em um prédio histórico, a gente converteu ela em um restaurante. Do Coco Bambu. Do Coco Bambu. E daí você tira toda a complexidade que é você trabalhar com prédios históricos, a complexidade que é realmente a engenharia de construir uma operação nos Estados Unidos, uma operação do zero, iniciar um restaurante, e ainda soma isso, é uma região de furacão, ou seja, nós tínhamos também que seguir todos os padrões e planos anti-inundação, enfim, que eram obrigatórios para as novas obras que estavam acontecendo em Miami Beach. Deixa eu te fazer uma pergunta. Claro. Por exemplo, eu imagino, cara, que, pelo que você descreveu aí, né, eu imagino que você tinha que lidar desde de falar com o que a gente chama de peão, né, o cara que é o pedreiro e tal, que trabalha ali no chão do negócio mesmo, sujando a mão todo dia, até com representantes do governo. Que são pessoas que, cara, não estão ali necessariamente para te ajudar, entendeu? A fazer as coisas acontecerem. O cara, o pedreiro, não, ele está ali para te ajudar a fazer a parada acontecer. O governo, ele não está nem aí normalmente, né? Você que teve que lidar com esses dois extremos, ou era dividido, assim, um falava com uma turma, outro falava com o governo, como é que era? Como a operação era um pouco sócios, nós éramos 3 no dia a dia, então, naturalmente, nós 3 acabávamos nos envolvendo nesses relacionamentos. Obviamente, é uma operação muito enxuta. Mas eu tinha 2 sócios que já estavam antes de mim, já tinham feito boa parte dessa parte burocrática, no sentido de aprovar os planos de obra, aprovar perante a prefeitura. É muito interessante isso. Na prefeitura de Miami Beach, eles exigem, até a comunidade participa ativamente para permitir ou não, se concorda ou não em construir um restaurante numa região em que antes não era restaurante, era uma escola. Então, até isso, eu não lembro exatamente as questões administrativas, mas você tinha que pedir permissão para poder, de fato, trocar o permit ali para poder virar um restaurante, e a comunidade participava. Ou seja, então, foi feito um trabalho
muito antes de eu cheguei em 16, mas a operação já estava rodando nessa parte, veja bem, essa parte de planejamento e preparação e política e planos, né, de obra, tudo, desde 2013 e 2014. Então, quando eu cheguei em 16, a obra estava no meio da sua execução. E foi mais um ano para ainda executando uma obra, até 17. Nós abrimos as portas em setembro de 2017, logo após a passagem de um furacão, que eu não vou lembrar o nome, mas tivemos que fazer uma evacuação de toda a cidade de Miami Beach, ou seja, todo mundo teve que sair. E em 2000, long story short, o restaurante ficou aberto durante um ano. Durante esse período, nós tentamos fazer várias pivotagens, né? Se você quiser pensar como empresas que a gente observa aí de tecnologia, era um restaurante que tinha um cardápio de um estilo, nós adaptamos o cardápio. Nós tínhamos um segundo andar, transformamos em ambiente para música ao vivo, criamos cardápios de fim de semana, ao invés de seguir o cardápio padrão, criamos o sistema de brunch, chegamos a ter feijoadas, ou seja, a gente tentou de alguma forma, a partir do momento que você tem ali um brick and mortar business, né, que é uma laje, ou seja, você tem um business de imobilizado, tentamos ainda fazer vários movimentos de salvar o business, mas em 2018 nós encerramos as portas. E talvez aí, Bruno, olhando por toda a minha trajetória de mercado financeiro, MBA, e obviamente uma experiência tão dura quanto essa que é de fechar as portas, eu tenho tido aí talvez algumas grandes lições, e talvez a principal delas é a de que operação não salva estratégia ruim. Se a estratégia está errada, não tem operação que salve. Você vai enxugar gelo, você vai cortar uma perna, você vai cortar outra, mas se você está no local errado, se você tem um produto errado, você pode tentar tudo com a operação. Você tem que rever a estratégia. Porque, eventualmente, você poderia pegar aquele prédio e tentar fazer um outro uso, ou tentar fazer um investimento mais pesado em marketing, ou tentar fazer uma revitalização, alguma coisa. Mas somente a operação, que é geralmente o que muito empresário foca em enxugar custo, tentar melhorar a margem, tentar salvar o negócio, geralmente isso é o que você, de alguma forma, pode estar levando a matar o seu negócio. Mas, obviamente, é muito... Quando você fala estratégia, você está falando a decisão de abrir um restaurante naquele modelo em Miami ou a forma como o restaurante foi aberto, quando foi lançado? Acho que é tudo que vem antes da execução, vamos dizer assim. Então, de uma certa forma, escolher Miami Beach, ela talvez de uma certa forma, quando a gente olha para trás, a gente diz, poxa, mas aqui não era um local tão adequado. Miami Beach fica longe dos centros de negócios, que é o centro de Miami em si. Geralmente, quando a gente olha a observação, você quer ter uma densidade populacional. E aí, quando você observa, você tem poucos negócios ao redor, você tem poucas famílias. Então, para o nosso estilo de restaurante, talvez a gente perdeu aquele fluxo que, se a gente estivesse em outro local, poderia ajudar. Era uma operação que era um prédio grande. Se você tem um prédio grande, você tem a dificuldade o quê? De manutenção e de manter uma operação de um prédio de 2 andares grandes. Quantas pessoas você precisa para manter um mínimo de operação? Enfim, então, quando você olha, de fato, tudo que antecede a execução, se alguma coisa você não estava, talvez, não tenha antecipado os riscos ou antecipado o não dar certo, ou seja, no sentido de, se tivesse lotado, ou seja, se tivesse sido realmente uma divulgação que tivesse funcionado, o público tivesse ido lá, a história que a gente iria contar é outra. Mas, obviamente, olhando para trás, a gente tem que tirar lições de onde a gente errou. Porque se a gente não tirar essas lições, você também perdeu 2 vezes. Você perdeu o dinheiro e ainda perdeu também a oportunidade de acertar na próxima. Sim, mas, por exemplo, aí depois, mas aí você saiu dos Estados Unidos, você não ficou lá. Eu não fiquei lá. Realmente, depois que a gente encerrou a operação, eu já estava casado, como eu já tinha comentado, já estava com uma filha, e daí foi um movimento que a gente fez de voltar para... E você pegou o dinheiro emprestado? Aí eu já usei recursos próprios. Para pagar o MBA? Para pegar o MBA, sim, recursos próprios. Você pagou antes, à vista, assim, durante o tempo que você estava fazendo, você não pegou dinheiro emprestado? Não, peguei dinheiro emprestado no financiamento estudantil que existe lá, mas o que eu quero dizer é que geralmente eu não fui sponsor, é isso que eu quis dizer. Não tive sponsor, que muita gente vai fazer MBA patrocinado pela empresa.
Então você tinha a dívida do MBA nas costas. Tinha dívida do MBA nas costas, eu tinha uma dívida, querendo ou não, recursos próprios, eram familiares, com o investimento que a gente fez no restaurante. Então, de uma certa forma, quando eu voltei para o Brasil, eu voltei com, entre aspas, né, até pensando como empreendedor, né, com o rabinho entre as pernas, porque eu voltei bem desorganizado, em termos financeiros, em termos de empregabilidade, porque já era pós-MBA, o que eu vou fazer agora no meu próximo projeto? Eu ainda tinha essa veia empreendedora muito aflorada, ou seja, era difícil olhar para mim, meu autoconhecimento, e dizer, nossa, vou procurar um emprego. Não poderia ser um emprego, tinha que ser projeto. Eu não gosto de entrar numa coisa pensando, vou ter uma função, eu quero ter um desafio, enfim. Então, naquele momento em que eu me vi ali tentando me reencontrar e voltando para o Brasil, essa foi a decisão mais importante, talvez, que a gente tomou, foi aí que eu resolvi iniciar o Caatinga Capital, que eu tinha outro colega haitiano, o Rogério, que é da minha turma também de faculdade, Também e nós fez nos MBA, né? juntamos, também fez MBA, ele fez MBA no MIT, e a gente resolveu se juntar para montar o que seria a Caatinga Capital, que é um search fund. Pronto, esse negócio de search fund, um dos motivos de eu ter te chamado para a gente conversar era que eu queria entender isso. Tem mais gente do nosso círculo de relacionamento que investiu, que criou esse veículo. Por exemplo, tem a Lisandra, que também fez um search fund, né? Comprou uma empresa e tal. Tem você, que eu conheço, tem um rapaz um cara muito bacana que eu conheci do setor de educação, que criou um search fund e comprou uma operação de educação no Sul, não sei se você conhece. Conheço, Você Paulo. sabe o que eu tô falando? Isso, do Paulo, isso mesmo. E já me procuraram umas vezes para conversar sobre isso, pessoal que queria comprar empresa, estava começando a estudar, e assim, o que eu entendi de search funds, eu vou falar primeiro, para depois você me corrigir, é que o cara junta uma galera que está a fim de investir, e aí essa galera aporta um dinheiro para esse cara sair procurando empresa para comprar. E ele tem uma tese, eu vou comprar empresa B2B tecnologia. Ou não, vou comprar empresa educação, B2C. Eu vou comprar empresa, sei lá, fábrica. Daí o cara fica procurando empresa durante um tempo, trabalha ele mais um no máximo e mais um estagiário, no máximo. É tipo assim, um negócio ultra enxuto. E aí chega um dia ele encontra uma empresa. Ele entrega o dinheiro para o dono da empresa, pega a chave, ou seja, passa a ser dono, e daí ele toca a empresa. Isso que eu entendi, Perfeito. cara. Eu acho que você resumiu bem o que é a jornada até chegar na empresa. E, de fato, o nome que se usa é o Search Fund, fundo de busca, que eu acho que você explicou bem, né? Eu não tenho recurso próprio, como eu te falei, e muita gente não tem recurso próprio porque investir e fazer private equity, você está falando de transações, para começar essa busca, você tem uma pessoa ativa, ou duas, no caso, que era o meu caso, 100% dedicada, e viajando, e fazendo diligências, e contratando equipe para poder apoiar esse projeto, porque é um projeto full-time, né? É um projeto que eu digo assim, eu não estou dizendo que um grande empresário, aí começam os debates, não recebe ofertas de empresas. Mas olha, geralmente boas empresas não estão batendo na porta de ninguém para serem vendidas. Sim, é lógico. E geralmente a grande diferença está nisso, porque as boas empresas, elas precisam ser, de uma certa forma, estou generalizando aqui, mas elas estão ali, cuidando da vida delas. Então, alguém tem que estar buscando isso. E isso é um trabalho que exige muita dedicação. Ou seja, muita gente confunde que acha, mas para que eu vou financiar? Eu vi muito isso na época que eu montei a Caatinga. Peraí, aí tem um bem cearense. Peraí, macho, eu vou te dar meu dinheiro para tu ficar em casa, entre aspas, né? Sem fazer porra nenhuma. Aí na hora de comprar a empresa, eu vou te dar o dinheiro para comprar a empresa, e aí tu vai ser o dono da empresa, né? Aí eu disse, por aí. É por aí. Só que esse por aí existe em todas as estruturas de alinhamentos e incentivos. Inclusive, o Bruno, acho que a melhor definição que existe para o Search Fund é chamar de empreendedorismo através de uma aquisição. Provavelmente,
eu vou até me colocar aqui, talvez eu não seja a pessoa que tem um perfil ideal para pegar um negócio do zero, como você fez, e levar ele para ser um grande projeto. Talvez eu não tenha esse talento. Mas talvez eu tenha criado uma oportunidade que é na hora que eu enxergo uma oportunidade e eu me apaixono por aquela visão, como eu fiz isso várias vezes ao longo da minha jornada profissional, de me apaixonar por uma visão de negócio, por uma oportunidade, de eu entrar naquilo de tal forma de eu converter ou fazer daquilo a minha vida. E o Sim, empreendedorismo através de aquisição, esse termo deixa muito claro que ao invés de eu começar do zero, esses investidores me dão uma plataforma, que seria essa aquisição, que seria essa empresa, e eu só ganho participação, eu só ganho recursos ou equity, ou vamos até falar aqui de uma forma mais objetiva, eu só ganho dinheiro a partir do momento em que aquela plataforma cresceu. Ou seja, o meu zero ele já tem um V1, né? Já tem um V0. Eu não sim. comecei do Você não zero e tem que começa colocar do uma zero. aceleração. Então, essa é a diferença. Mas a jornada que você explicou é exatamente essa. Aos trancos e barrancos, você bate na porta de empresa, o cara não quer vender hoje, vende 2 anos depois para outra pessoa, você negocia, você tem dinheiro, mas não tem, porque na hora de comprar você tem que conversar com seus investidores. Isso tem que ficar muito claro para quem está vendendo. Então, aí vem aquela pergunta, e por que o cara que está vendendo vai vender para você? E aí tem um contexto também da perspectiva do vendedor com relação à liquidez do ativo que ele tem em mãos. Porque se você olha para quem investe em capital anjo, ele quer startup. Ele não quer uma empresa já com 50 milhões de reais de faturamento e um EBITDA de 30%, ou seja, um EBITDA de 15 milhões de reais. Sim, Ele nem tem recurso anjo como isso, até porque o retorno, o risco-retorno da equação dele não adequa. Venture capital, geralmente ele quer um empreendedor, mas geralmente o cara que está vendendo, ele já está encerrando a sua jornada como empreendedor. Quem é que vai sim. tocar aquele projeto? Private equity, querem deals maiores, talvez não. Então, quando você vai ver, existe um alinhamento de astros que acontecem, que permite, hoje no Brasil, nós temos aí já mais de 20 aquisições, como você já citou aí, você conhece a Lisandra, tem o Paulo, mas a gente tem Tiago, tem outro Paulo, tem o Matheus, tem o Lucas, enfim, então tem muitos searchers que estão aí, tem Renê, João, e aí vai, que realmente nos últimos anos conseguiram identificar essas oportunidades que estavam lá escondidas de alguma forma e hoje são empresários, CEOs, são líderes e alguns até já tiveram venda, tá, do negócio, ou seja, já começaram até a gerar retorno para os seus investidores. Cara, se eu quisesse montar um search fund, o que eu tenho que fazer? Se eu quisesse, pronto, eu, né, enfim, eu estou num processo de M&A aqui do quadro e tal, vamos supor, né, que eu estou num processo de M&A e vendi a empresa, e agora eu não tenho mais, estou desempregado. Em vez de procurar um emprego, eu quero empreender de novo, mas sem ser começando do zero. Eu quero, vou abrir um search fund e vou atrás de uma empresa para comprar. O que eu tenho que fazer? Bom, acho que você colocou, vamos até dar um Primeiro, passo assim, atrás, né? eu estou nesse perfil de. Porque todo mundo que eu conheço que fez isso tem esse histórico. O cara fez MBA nos Estados Unidos, top MBA do universo, e aí foi direto para procurar o Search Fund, ainda tem ali uns 30 e poucos anos. Por exemplo, eu já tenho 45. Eu não fiz MBA nos Estados Unidos. Eu estou no perfil que pode fazer isso ou não? É isso que eu te digo, a gente tem que dar um passinho atrás, né? Aí eu vou colocar como um empreendedor. Você tem uma visão. Marcelo, eu enxergo uma visão que eu quero comprar a empresa. Aí, uma vez que tem essa visão, você começa a ter que buscar recursos que vão te permitir construir essa visão. E Sim. esse recurso pode ser pessoas, pode ser dinheiro, podem ser tecnologias, ou ferramentas, ou advogados, ou prestadores de serviço. Mas você tem essa visão, você sabe onde que você quer chegar, certo? Então, na verdade, uma vez que você tem essa visão, você vai ter e aí você identifica o que falta de recurso, é que você vai identificar se você quer montar um search fund, ou se você quer usar recursos próprios, ou se você vai buscar um outro sócio, dividem vocês dois, e vocês fazem a busca com dinheiro próprio, e na hora que vão comprar a empresa, se o deal for muito grande, monta um club deal. Ou seja, o empreendedor, ele antes de tudo tem que partir do que ele quer, né? Ele tem que partir do que ele quer. Então,
Dito isso, o Search Fund, como modelo tradicional, que é o que vem se popularizando, que é o modelo, fiz MBA, faço a captação de recursos para ficar 2, 3 anos na busca, depois eu compro a empresa e fico 5, 7 anos no negócio para depois então vender. Esse é o modelo tradicional. Mas, naturalmente, uma vez que você tem o seu objetivo, que é ganho de capital com esse investimento ou com esse negócio, surgem também as variáveis, né? Vamos dizer assim, as variantes. Então, por exemplo, hoje no Brasil, tem se popularizado os que a gente chama não os first time CEO. Por exemplo, o Marcelo é um first time CEO. Eu nunca tinha sido CEO na minha vida. Já brinquei de ser diretor de alguma coisa, já brinquei de ser sócio, já brinquei de... Mas ser o CEO de uma operação com toda a governança, com toda a complexidade, com todo o dinamismo, com toda a quantidade de colaboradores, essa, teoricamente, fielmente, é a primeira vez. Então, eu sou um first time CEO. Mas o que tem acontecido no Brasil? Nós já estamos pegando os experienced CEOs. Então, Bruno, no teu caso específico, tu tem uma jornada incrível como empreendedor, tu tem uma inteligência incrível. Se você tiver uma visão do que você quer e se apresentar para esses investidores, talvez sim eles vão te colocar no sentido, cara, gostei do perfil do Bruno, temos um alinhamento de incentivos, né? Estão com os incentivos bem alinhados. Rapaz, já que ele está querendo fazer esse negócio de search fund, vamos financiá-lo, mas não no modelo tradicional pós-MBA. Eu não era pós-MBA, quer dizer, eu fiz 3 anos depois. Também já é uma coisa que tem virado normal, tá? Até porque também pós-MBA, você tem as dívidas para pagar, você tem lá os financiamentos, você tem compromisso de voltar para o seu sponsor, ou seja, muita gente às vezes fica comprometido. E aí, para finalizar essa parte do search, o que é uma entrevista? O que é uma entrevista de emprego? E talvez o que eu vou falar agora, tá, o Bruno, é muito da metodologia de gestão da Next, que a gente aplica uma metodologia americana, mas uma entrevista de emprego, ou para qualquer coisa na vida, ela se resume a 3 coisas. 3 coisas. Primeiro, você quer ver se o cara entende do que ele está falando. Você você tem que ter uma mínima noção de onde você está se metendo. Então, você entende o que é um search fund, que é um ciclo de 8 a 10 anos, que sua vida tem um risco de não dar certo, você conversou com outros colegas, você pegou os cases, entendi. Tá bom. Então, você quer de verdade? Aí já vira aquela questão mais de alma, né? O que você está abrindo mão? O que você está priorizando? O que você, de fato, demonstrar o seu querer? Por isso que a gente até fala que às vezes o querer tem que ser o maior da equação dos 3. Mas primeiro você mostra que entende, isso é uma entrevista de emprego, você tem que mostrar capacidade. Querer também tem que estar mostrando compromisso. Então, Bruno, se você chega e diz, não, eu queria ver, mas também tem eu tenho outra sociedade em outra empresa, se não der certo o search fund, eu vou voltar lá para minha sociedade. Cara, empreendedor geralmente não pode ter plano B, né? Ele tem que ter um foco. E aí vai para o terceiro ponto, que é a capacidade. O que é a capacidade, Bruno? Você tem uma capacidade emocional de lidar com os desafios e os altos e baixos de um processo de compra, de identificar uma empresa, de comprar uma empresa, de tocar uma empresa, de vender a empresa depois? Você tem a capacidade física, porque às vezes, dependendo do projeto, vai ter que necessitar você fazer muita viagem, tem que ter disposição, tem que acordar cedo, tem que trabalhar longas horas. Você colocou, nós não temos tantos estagiários, não tem recurso para tudo. Ou seja, talvez você vai ter que se dobrar em 2, em 3, para poder dar conta de um pipeline de M&A. Você tem capacidade, aí começa, de liderar, você tem capacidade de ser um bom gestor, que são as duas principais dimensões. Aqui dentro a gente olha o L e o M, né? Você tem a capacidade de liderar pessoas, você tem capacidade de gerenciar, né? Ser um bom manager, você tem capacidade de tornar aquelas pessoas embaixo de você accountable e responsável pelas entregas, ou seja, uma entrevista de emprego, assim como também no mundo de search fund ou qualquer coisa, você entende, você quer, você tem capacidade. Mas eu não tenho dúvida que você... Os caras tiveram de entrevistar e tal? Na verdade, sim, porque quando você está fazendo... Eu tive, no meu caso, eu tive 20 investidores. Tem que fazer mas um eu devo ter conversado. Roadshow. Então você está ali pedindo um emprego. Por mais que eu me coloque numa posição chique, né? É chique dizer, rapaz, eu sou CEO, eu sou sócio de um fundo. Rapaz, até chegar àquele ponto, você pediu um emprego.
Sem Porque direito alguém... nenhum, né? Sem direito. Nesse caso, é no risco total, né? Mas Não tem uma tem. coisa legal. Mas também não tem. Olha só que interessante e como funciona é muito na base da confiança. Se não der certo, eles não vão te pedir para reembolsar ou para devolver dinheiro. É muito na base da confiança. Inclusive, esses investidores, eles têm dezenas de investimentos individualmente. Cada fundo ou cada pessoa física que investe. Então, eles confiam plenamente em você, de que não está, sendo bem honesto aqui, colocando aqui, não está desviando recursos, que você de fato acorda segunda-feira de manhã e se dedica 100% a esse projeto, que você não está usando esse salário garantido por 2 anos para ficar desenvolvendo outros projetos em paralelo, porque pode ter de tudo, né? A gente está falando de seres humanos, a gente está falando de pessoas, enfim, seres humanos, pessoas, enfim. Então as pessoas são vulneráveis às situações. Por isso que eles procuram muito, e eu acho que a gente chega até num ponto interessante, pessoas que têm alinhamento cultural, tem que ter um fit cultural com isso que eu te coloquei agora, de propósito, de visão, de querer construir um search fund, de construir uma empresa, de saber que vai ser árduo, porque às vezes tem caminhos mais simples, tá? Mais fáceis de construir essa jornada, né? De ser um executivo. E também saber que você tem a questão da confiança, porque a base da cultura de qualquer negócio, bom, aqui na Next é assim, eu acho que deveria ser para qualquer empresa, é confiança. Se você não confia na pessoa, você ali já nem começa a conversa. Entendi. Cara, é um negócio, assim, é um processo seletivo mais alto nível, né? Agora, falando em processo seletivo, eu pesquisei um pouco, né? Lógico que eu não sei exatamente tudo, mas eu acompanhei as conversas que você teve com a Next, você fez algumas publicações contando do acordo final que você chegou com os fundadores, com os administradores, né? Você e o Rogério. Eu queria te pedir duas coisas. Primeiro, você me explicar mais ou menos o que a Next faz e por que você optou pela Next entre tantas outras empresas que você olhou. Se você pudesse, não for algo confidencial, queria que você desse uma visão, assim, no nível que você puder, das outras empresas que você olhou e teve que decidir entre elas e a Next, e aí, por que você escolheu a Next? Claro, não, maravilha, vamos lá. Como é que foi essa jornada traduzindo em números? Isso é comum em todo o Search Fund. Até chegar à Next, a gente começou a nossa jornada de busca oficialmente em março de 2019. Março de 2019. Faz a conta aí. A gente comprou a Next em abril de 2022. Foram 37 meses. Uhum. O que aconteceu nesses 37 meses? Acabou o dinheiro no meio do caminho, eu tive que pedir mais dinheiro para os investidores. Então, só para já começando a contar algumas histórias, né? O meu orçamento que eu tinha feito lá inicialmente já não foi suficiente. Tive uma pandemia no meio, 2020, que Sim. também atrapalha muito a Atrasa leitura que você muito. tem de mercado, atrasa, ninguém sabe o que está acontecendo, o mercado, a empresa vai quebrar, vai desaparecer, vai continuar existindo. A gente até criou critérios da empresa ser COVID resistant ou COVID proof, sabe, assim, no sentido de é um negócio que não está em risco por conta de eventos. Se o Covid viesse de novo, vamos até colocar aqui. Então a gente foi tendo que adaptar o modelo, mas foram 37 meses. O que aconteceu nesses 37 meses? Naturalmente, a gente olhou, estudou, pesquisou centenas de segmentos, em que, baseado em critérios de elegibilidade, a gente procura segmentos que indústrias que estejam crescendo, que não tenha um líder único, ou seja, que seja uma indústria fragmentada, seja uma indústria que não seja tão disruptada por alguma tecnologia, alguma transformação. Enfim, você vai colocando ali critérios. Você também tem. Então, a gente olhou centenas de segmentos para tentar afunilar temas e oportunidades para ter foco na busca pelos ativos dentro do negócio. Vamos olhar agora, então, os ativos. Nós chegamos a olhar, por conta dessa pesquisa, coisa de milhares de CNPJs. Você faz uma pesquisa ali, obviamente, em grandes números, com base em KNAI. Esse KNAI é desse segmento, esse segmento não funciona. Elimina já dezenas de empresas. Então agora vamos olhar, de fato, essas empresas que a gente quer conversar. Você aborda muitas. Muitas não querem conversar, muitas já estão conversando com alguém, também tem um pouco dessa dinâmica de
de relacionamento, né, de se aproximar das empresas. Mas, no resumo, a gente assinou 100 contratos de confidencialidade, ou seja, de alguma forma a gente avançou para conversas mais íntimas, ou até entrou na questão confidencial de faturamento. Da empresa, né? Você olhou os números da empresa, você vai entender o negócio, de alguma forma ele te abre ali. Nós fizemos algo em torno de... precisamente, nós fizemos 40 propostas, ou seja, nós chegamos a colocar números na mesa, ou seja, a gente chegou a modelar, as 100 empresas você modela, mas 40 empresas a gente tinha um nível de confiança muito alto a ponto de considerar colocar uma proposta na mesa. Obviamente que essa proposta... Quando você fala modelar, é fazer o modelo do negócio, a projeção dos números no tempo, ver o que vai precisar de dinheiro, que vai ter de gasto, como que vai ficar a lucratividade da empresa, simular cenários. Você teve que fazer isso para mais de 40. Mais de 40. Então, então nossa rotina ela é muito relacionamento, então tem esse lado intangível de você se aproximar desses empresários, mas também tem um lado muito técnico e tem que ser dinâmico por conta da velocidade como as coisas acontecem. Então, de fato, nós chegamos lá, a gente tinha uma estrutura de processos de valuation, de processo de modelagem, de análise de sensibilidade, de análise de riscos, que evoluiu muito com o tempo. Vamos até dizer assim, quando terminou essa jornada de 37 meses, eu estava expert em olhar empresas. E aí, só para concluir o número e a gente ir para essa para a compra, mas a gente chegou a aprofundar, de fato, 4 empresas, a gente fez diligências em 4 empresas. Isso é um caso raro, geralmente um search fund, geralmente na primeira ou na segunda já dá certo. O nosso foram 4, eu acho que também teve momento de mercado, tiveram episódios no relacionamento com esses empresários que por algum motivo não evoluiu, enfim. Então, nós tivemos 4, e por isso que acabou o dinheiro, porque a gente fez muito mais do que a gente tinha esperado em termos de orçamento. Você faz a diligência, você tem que contratar alguém para fazer essa diligência ou vocês mesmos que fazem? Quando a gente fala de processo de diligência, aí volta de novo para o objetivo do empresário. Muitas coisas a gente consegue fazer pessoalmente, no sentido de me fala sobre como é que é a tua carteira de clientes, me fala como é que é teu faturamento, teu ciclo de caixa, algumas coisas. Mas quando de fato você precisa aprofundar e verificar e validar aquelas informações, aí sim você precisa de pessoas, né, profissionais que sejam experts em identificar se aquilo que foi dito você consegue, de fato, na prática, verificar na empresa. E não é por maldade do empresário. Sim. Porque as conversas que a gente está falando de negócio. Só que, às vezes, a forma como ele transmite ou ele comunica o negócio dele, quando você vai para os números da empresa, eles não conversam. E é essa pessoa... Mas, no final das contas, a empresa que você está comprando tem um pouco da história. Você não compra só o balanço da empresa, você também compra a história da empresa, o potencial dela. Então, trazer uma pessoa que seja neutra, que seja expert, que tenha um know-how jurídico, tem um time de trabalhista, tem um time de tecnologia, tem um time de contábil, financeiro, eles trazem isso para a mesa, eles também ajudam a gente a acelerar esse processo. Porque lembra, eu tenho 37 meses, a gente fez 40 propostas, certo? E algumas delas, 4, você vai para dentro da operação. Então isso é muito time consuming, só que lembra, eu não tinha garantia que na primeira transação eu iria comprar. Ou seja, o que acontece? Você tem que manter ativo também as conversas com outras empresas. Enfim, então, esse tipo de situação mostra que o dinamismo, essa dinâmica de um search fund, ela é muito intensa. Porque de manhã você acorda, vou comprar uma empresa, estou quase fechado, e pode ser que você vá almoçar de novo, sem nada, sem nenhuma empresa no seu pipeline, porque eventualmente aquela oportunidade caiu, os outros negócios que você tinha no pipeline não estão aquecidos, enfim. Então, é realmente uma montanha russa de emoções e, obviamente, de trabalho, porque tem hora que você não tem muito o que fazer. Fica em casa, pensa, reflete, vai ler jornal, mas tem hora também que a cabeça, você vai baixar a cabeça e tem que fazer análise, tem que aprofundar, tem que ler documentos, enfim. Então é uma dinâmica 360. Tem que validar as informações com órgãos do governo, às vezes, né? Porque você tem que ver o passivo que a empresa tem, se o registro contábil dela está certo
na receita, se ela tem dívida com a União, se tem Tudo processo, isso, as certidões. tem que mapear risco de processo trabalhista, e risco de processo trabalhista é tipo 5 anos para trás, né? Você tem que pegar todos, Isso. eu participei de 3 diligências, a gente fez 3 diligências aqui no quadro. Uma delas foi bem grande, foi ali em 2018, com uma empresa do Ceará, inclusive, de educação grande, que você sabe qual que é. E, cara, tinha que mapear todos os funcionários que passaram pela empresa nos 5 anos anteriores, tinha que saber, ter o contrato de cada um, como que era, e a empresa não tinha 5 anos de vida. Ainda bem. Então, assim, é muito trabalhoso, cara, e envolver advogado. Eu tinha uma advogada no último processo de diligência, foi um processo bem mais rápido, né? Que eu já tinha passado por 2, então estava tudo organizado. Cara, e eu achava que estava tranquilo de fazer. Cara, a advogada que trabalhava com a gente surtou. Se eu soubesse que ela ia Beleza. surtar, né, eu tinha pedido um processo de diligência antes, porque o contrato dela era caro. Aí, coitado, eu não vou ficar fazendo julgamento, mas volta muito na questão do EQC, né? Porque às vezes a pessoa do advogado do dia a dia não é a pessoa que está em M&A. É Então, bem diferente. é bem diferente. Enfim, então por isso que a gente tem muita filosofia aqui na gestão, Bruno, acho que você também vive muito isso. A gente começou até a conversar sobre estruturas de times, né, para você montar novos negócios ou para pensar em outras oportunidades. Achar as pessoas certas para as cadeiras certas. E eu acho que o grande desafio também é pensar primeiro as cadeiras. É difícil você pensar, mas esse é o grande desafio, quais são as cadeiras, e depois você trazer essas pessoas certas. E as pessoas certas passam por aquela entrevista que eu te falei, de o o que e o C. Enfim, então não tem tempo. Empreender não é fácil, né? Porque são Não, muitas. Por isso, e aí volta para o teu perfil. Você, Bruno, com a tua história, você seria um grande search? Cara, eu estaria mais que feliz em investir na tua busca, porque eu tenho certeza que alguma coisa muito boa deve sim, vir dali. Então, é daí que vem é, é, o grande, vamos dizer assim, o mundo do search fund, ou de empreendedorismo, ou de captar recursos, é baseado em você querer alavancar o potencial daquele sujeito, daquela pessoa, e, obviamente, o grande de tudo é você confiar que tem alguma chance de de ser um grande sucesso essa operação. obrigado, fiquei lisonjeado agora. Mas me fala da empresa que você comprou, a Next. Vamos lá, vamos lá. A Next ela é um HR Tech. Então, a Deixa gente eu acho que abrir o já. site aqui. Quando você vai Vai lá, vai explicando, abrir eu no abro o site. site. Vai abrir no site. Então, a Next ela é um HR Tech. E como o nome já diz, né, a gente desenvolve soluções para o mundo do RH. Mas a gente tem um posicionamento muito claro. E o nosso posicionamento começa pelo nosso propósito, que é tornar as relações trabalhistas mais simples, eficientes e justas. Simples é facilitar a vida de quem está aqui, de quem está lá. O eficiente é pensando em dinheiro. Essa Sempre aqui é o site, né? esse é o nosso site, tá aí, exatamente. Tem alguma página aqui E que você quer que eu mostre? não, eu vou falar exatamente essa frase agora. E a parte de justa é porque a gente acredita muito na questão de ambientes saudáveis, eles começam entregando, fazendo o básico bem feito, que é ter a parte de transparência com os colaboradores, com relação aos documentos deles, com relação à batida de ponto, com relação às escalas, enfim, essa é de facilitar a vida de quem está lá na ponta. E aí, de fato, como eu coloquei ali em cima, a Next, elas são soluções integradas para o RH operacional. E aí você pode até rodar para baixo para aqueles desenhozinhos que você vai entender. O que é o RH operacional? É tudo que é processo, rotina, burocracia e papel. Se a empresa não fizer bem feito, a empresa trava, paga errado, toma prejuízo. E o RH, ele é uma área que, infelizmente, ele é uma área que muitas vezes ele é visto como custo. Uhum, Ele é visto como custo. sim. Então, é muito difícil você trazer a perspectiva para o gestor de RH e para os donos dos negócios o quanto eles podem gerar de eficiência, melhoria e economizar com o RH. Ou seja, o RH ele pode ser visto como estratégico, desde que, obviamente, você faça os investimentos e traga as pessoas certas, os processos adequados e as tecnologias e sistemas adequados. Então, esse dilema que muito RH vive, a Next ela ajuda a resolver, porque ela entrega toda a parte burocrática num ambiente único, é um SaaS, ou seja, já está pronto para usar, isso faz uma grande, como a gente diria lá no Ceará, faz uma diferença medonha, porque você começa a usar,
Você parametriza, vai usando, começa na operação, uma parte da operação você expande para outra. Não tem aquele negócio de ERP que você tem que implantar, aí vem um consultor, aí quando quer mudar alguma coisa tem que chamar o cara de novo e tem que pagar de novo. A Next é uma coisa super leve. Então, essa nossa filosofia como operação, eu te entrego recrutamento e seleção, admissão, controle de jornada com o famoso ponto eletrônico, escalas, apuração das horas trabalhadas, cálculos de benefícios, a parte de checklists operacionais de campo, a parte de engajamento com comunicação, assinatura, tudo em um só lugar. E ainda tem muito mais coisas que a gente vai desenvolvendo que são complementares a esses pilares que são de oferecer eficiência operacional para as empresas, oferecer compliance trabalhista e engajamento de colaborador. Então, assim, Bruno, a Next, ela realmente já nasceu muito, vamos dizer assim, ela nasceu, até a gente estava falando sobre o livro ali que você colocou, o Hooked, né, ali, sobre a parte de produto, já coloquei aqui na minha lista para ler esse livro, mas quando a gente fala de produto, a gente sempre fala qual é o problema que você quer resolver. Eu acho que o cerne de produtos é assim, qual é o problema que você quer resolver? A Next, ela nasceu de um problema. Então, não é que eu escolhi um problema para resolver. Quer dizer, no final das contas vai convergir para a mesma coisa. Mas a Next, ela nasceu dentro de uma empresa que tinha 10 mil funcionários e que tinha mão de obra super descentralizada. Eu estou falando de empresas de prestação de serviço, que eu tenho funcionários que estão a 1 quilômetro da minha sede, 10 quilômetros, 100 quilômetros, milhares de quilômetros. E eles não têm supervisores, porque eu estou falando de pessoas que vão lá cumprir sua tarefa e vão embora. Estou falando de vigilantes, porteiros, seguranças, eu estou falando de faxineiros, eu estou falando de pessoas de manutenção, estou falando de vendedores. Então, essas pessoas, você não pode ter o tempo todo alguém controlando o acesso ou controlando se ela está ou não está naquele local. Não visualmente. Você tem que trazer o quê? Tecnologia. Então a Next, ela tem essa solução, ela nasceu da dor, e no que ela nasceu da dor, ela precisava de alguma forma fazer uma gestão online, saber se o funcionário chegou, porque quem contratou a empresa de prestador de serviço, imagina que você é quem vai fazer a gestão desses funcionários. E não ela que tem que ficar observando se o vigilante chegou ou não chegou. Então, como é que você faz para uma empresa que você não tem presença física lá dentro, exceto pelos seus funcionários prestando serviço, como é que ele te traz essa visibilidade? Vamos pensar em nuvem, vamos pensar em questões online. A ideia, para você ver como empreendedor, é muito legal essa questão de visionário, eu até gosto muito do Uri Levine, né, no sentido de se apaixonar pelo problema. Ele começou a resolver como? Você vai ligar para um central e vai informar seu número de matrícula e dizer que você chegou no local. Olha só como é que começa a resolver o problema. Hoje, já é pelo celular, hoje já é por um tablet que fica disponível no local, pode ser pela biometria, pode ser pelo computador. São várias formas de a gente cruzar a informação e saber que a pessoa chegou no local de trabalho na hora que ela deveria estar, porque também se ela chegar atrasada, eu já deveria saber que ela não chegou ainda. A gente também tem a parte de engajamento, porque, Bruno, quem está em mão de obra descentralizada, se você não... É muito comum o funcionário se sentir muito mais parte da organização em que ele presta o serviço do que necessariamente da empresa pelo qual ele veste o uniforme. E aí, como é que você traz esse colaborador para perto? Você tem que criar canais de acolhimento, canais de atendimento, canal de suporte. Você tem que facilitar a vida dele. Você tem que, às vezes, bypassar o supervisor, porque senão, aquele funcionário que está lá no interior do Ceará prestando serviço, para uma empresa aqui da capital de Fortaleza, ou de São Paulo, ou de Floripa, que seja, ele vai se sentir, entre aspas, refém daquele supervisor que nem sempre está de bom humor quando chega no local de trabalho. Enfim, então, como é que você faz isso? E obviamente, para fechar o pilar da solução, como é que você faz isso no Brasil? Se tudo não te gerar uma segurança jurídica, né, bem no cearense também, você está lascado, porque, de fato, se você não tiver documentações que são aceitas perante juiz, se você não se resguardar em termos de lógica, de como você aplica uma política disciplinar, e como você calcula as horas, ou seja, você se resguardar juridicamente, no dia de um processo, você vai perder, e aí você acaba perdendo quem perde o processo, ou quem vai para processo trabalhista, você perde dobrado, triplicado, quadruplicado. Sim. Por isso que às vezes é muito melhor investir em prevenção do que você ter que ficar pagando para remediação, né? Sim, era o contrato que eu tinha com a advogada, lá era um contrato mais focado em prevenção, realmente a gente já passaram pela nossa empresa mais de 400 pessoas.
e a gente teve, ao todo, 4 processos trabalhistas, sendo que, é lógico, quem toma o processo nunca acha que deveria ter tomado, né? Mas, no nosso caso, foi ingenuidade, né? Por exemplo, um deles foi o seguinte: a gente contratou uma pessoa, ela era uma vaga para vendas, ela falou assim, eu preciso trabalhar, me dá uma oportunidade, pode ser estágio, que era um estágio, e eu falei, cara, a gente tem estágio na área pedagógica, mas essa vaga é para vendas. Ela, não, me dá a vaga, me coloca como estágio, depois me efetivo, não sei o quê. Aí a gente falou, eu tenho filho para criar, preciso e tal, a gente meio inocente, né, foi lá e, não, beleza. Daí ela trabalhou 1 ano, a gente efetivou, antes da pandemia, ou um pouco no início da pandemia. Quando terminou a pandemia, a gente chamou o pessoal para voltar para o escritório. Ela não queria voltar. Aí ela fez de tudo para não voltar. O gerente dela fez uma falta de educação com ela, ela veio matando. Aí a Olha, gente tomou uma ferrada. Esse Bruno, foi você um. sabe. Os outros são diferentes. Mas, enfim. Mas você sabe, Bruno, assim, eu tenho 2 filosofias aqui na empresa, tá? Nós não somos perfeitos. Inclusive, um dos nossos valores é resultado. E o resultado é colher aquilo que a gente plantou, né? Trazendo aqui outras palavras. Mas, na verdade, de fato, valorizar o aprendizado e a evolução contínua que a gente tem com aquelas experiências que a gente teve. Então, a gente chama de resultado. O que a gente não gosta é da questão da inércia. Você viver uma inércia, tô com medo de dar certo ou dar errado. Você foi lá e, com base naquilo que você acreditava, e talvez você não tinha as políticas estabelecidas, você fez, e agora você vai colher um resultado. Isso é um dos nossos valores. O outro, inclusive é o primeiro deles, é o de mentalidade empreendedora. E a forma que eu traduzo isso para as pessoas aqui internamente, que tem uma definição escrita, está bem lá escrita, sobre sermos intraempreendedores, sobre os profissionais proativos e comprometidos com a melhoria contínua, enfim, tem lá a definição bonita, mas tem uma definição que talvez não escrita, que vale muito mais do que a que está escrita, que é a que eu digo, antes de você pensar na empresa, você tem que pensar primeiro em si mesmo. Eu acredito muito nessa questão de você estar bem com a sua roda da vida, tentando trazer um pouco de questão de coach. Quem diria, quando às vezes eu reúno com um grupo de amigos, eu descubro que eu sou engenheiro, mas eu fiz curso de formação de coach, estudei já para isso, para aprender como, né, para evoluir nessa questão de liderança de pessoas, entender o lado da psicologia das pessoas. E hoje eu percebo claramente que você ter uma roda da vida bem organizada, ela de alguma forma vai fazer você performar muito melhor no trabalho, até porque o trabalho é um dos elementos da vida. Então eu digo, estejam bem com sua esposa, estejam bem com seus filhos, estejam bem com estudos, se organizem financeiramente, curtam seus amigos, tenham um hobby, cuidem da sua saúde, façam tudo. Primeiro vocês. Porque se você estiver bem lá, consigo mesmo, eu tenho certeza absoluta que você vai ser um cara excepcional. Lembra aquele negócio do ITA? Lá no ITA ninguém era bom só academicamente, todo mundo tinha outros talentos. Então, você ser bom em várias coisas, provavelmente você vai ser bom em mais alguma coisa, você vai ter essa capacidade. Mas isso é o contexto da NET. Agora eu vou te dar um contexto do mundo trabalhista, que é onde a gente convive muito forte, inclusive... É esse mundo, né? A gente conhece bem esse universo. O que juiz, inclusive eu vou parafrasear um juiz aqui que é palestra, ele palestra muito para a Next, ele faz muitas palestras, é um cara incrível, inclusive, um dia que você quiser entrevistar um cara excepcional, você vai chamar o Dr. Marlos Melek. Marlos Melek, M-E-L-E-K. Inclusive, você tem ideia do nível que é esse profissional, antes de falar do ser humano, vou falar só do profissional. Ele é considerado o pai da reforma... Claro, não, ele é bem próximo, ele faz muitos eventos para a Next e para o setor de serviços também, o qual eu participo da Sebrae, então ele é uma pessoa muito bem respeitada. Sebrae? A Sebrae é uma entidade que é a Central Brasileira do Setor de Serviços. Então ela é uma entidade que representa o setor produtivo perante discussões públicas, perante governo. Ela acaba exercendo um papel bastante proativo de proteger, ou de preservar, ou de defender os interesses do setor de serviço. Então, ela é uma entidade bem relevante, apesar de pouca gente conhecer, porque ela é uma entidade
que na verdade, não exerce um protagonismo, ela fortalece o setor como um todo, e recentemente eu assumi lá também como diretor de tecnologia. É um trabalho Diretor de tecnologia? Diretor de tecnologia, com pilares bem estabelecidos de estratégia para esse projeto dos próximos 5 anos, mas é, de fato, promover mais inovação, ou seja, aproximar soluções de mercado soluções de mercado para o segmento, né, trazer mais para próximo hubs de inovação, hubs de tecnologia, obviamente fomentar o uso de tecnologia, ou seja, promover mais cases, ou seja, estão muito junto inovação e tecnologia, mas também promover conhecimento. Então, nós temos alguns programas lá pensando no futuro do setor de serviço, a gente chama de New Gen, né, que seria pensando na próxima geração de empresários e executivos para o setor. Temos também aproximado empresas de tecnologia, palestrantes para eventos do setor, ou seja, a Sebrae promove encontros regionais por todo o Brasil, para promover de fato, quer dizer, a gente acaba indo muito proativamente buscando e trazer os profissionais para perto da entidade, porque, no final das contas, é uma das entidades que exerce um papel de proteger, evitar que, por exemplo, reformas tributárias ou reformas que venham a acontecer passem sem, de alguma forma, de fato, dar ouvidos e oportunidade de fala para o segmento. Então, é uma entidade que faz um trabalho realmente admirável. Mas voltando para o Marlos Melec, que é um palestrante muito ativo, é um juiz federal trabalhista, considerado o pai da reforma trabalhista, para te dar a ideia da relevância que é essa pessoa. Ele fala uma frase muito legal, e eu acho que encaixou direitinho o que você disse, Bruno. O que ele mais escuta de empresário quando senta lá na frente dele numa disputa? O que ele mais fala? O que ele escuta muito de empresário? Eu fiz tudo por essa pessoa, aí ela vem e me bota no pau. Não fiz tudo também. A gente deu uma oportunidade lá para a menina. Enfim, teve lá um caso que o cara fez falta de educação com ela ficou chateada. Sim, a gente pagou a conta. Tem um outro caso também, daqui a pouco eu te conto, mas continua. Então, esse que é o sentimento que tem, de que, no final das contas, hoje eu relevo muito isso, também, infelizmente, apesar de sermos um HR Tech, apesar de sermos legalistas, apesar de seguirmos todos os aspectos, nós ainda cometemos falhas, e no que a gente comete falhas, o nosso ex-colaborador, ex-parceiro, ex-prestador de serviço, se acha no direito de buscar justiça. E eu, inclusive, contra meu interesse, entre aspas, como empresário, eu defendo que eles defendam seus interesses. Ou seja, eu penso primeiro neles. Então, se eles se sentem de alguma forma prejudicados, que busquem seus direitos. E daí cabe a mim, na próxima vez, me resguardar melhor, seguir um processo mais rígido, não me deixar levar por momentos mas eu adoraria, eu quero isso, enfim, não. Cara, teve uma coisa que aconteceu comigo, a gente estava falando aqui de startup, né? Na época que a gente começou, era Turma ITA. E aí, o que eu fiz? Eu mudei para São José dos Campos, porque ali estava o ITA. E a gente criou um sistema de corrigir a prova do vestibular do ITA quando ela acontecia. E a gente conseguiu fazer a correção da prova mais rápido que todo mundo. Para você ter uma ideia, o Farias Brito, que é o top assim, de ITA, eu acho, hoje que é o cara que mais solta resolução, assim, o Poliet tem mais aprovações e tal, mas o Farias Brito é uma referência até para os professores, que você conhece bem aí, que alguns até talvez te deram aula. Ele publicava a resolução de algumas questões depois de ver a nossa. Como que a gente fez isso? A gente ia lá no H8, no alojamento do ITA, e a gente falava assim, gente, vai ter pizzada no quadro hoje. De graça, para quem quiser ir. Quem quiser participar da resolução de questões. Então, subia para o escritório lá na Andrômeda, 40 alunos do ITA do primeiro ano. Cara, aquilo ali, a prova saía de uma hora para outra, entendeu? Rapidamente. A prova saía resolvida rápido. E os meninos, a maioria que eram meninos, às vezes eles faziam a resolução em vídeo, ao vivo, que a gente fazia live e tal. Cara, e ali saía muito menino, assim, que
todo tímido, né, sem graça, mas que quando ele está explicando alguma coisa de física ou matemática ou química, ele fica louco e se solta. Você viu isso várias vezes, você conhece, sabe o que que é. Beleza, a gente fez isso. Quando a gente abriu a turma medicina, a gente falou, vamos fazer a mesma coisa com a turma medicina. E aí a gente abriu uma sede em Belo Horizonte. Por quê? São José é estrategicamente muito bom para ITA e militares, e Belo Horizonte muito bom para Enem e medicina. E a gente foi fazer a mesma coisa lá com a medicina e tal. Só que a gente tinha monitores. E esses monitores eram estagiários que eram alunos da UFMG, pessoal que fazia física, química, engenharia, todo mundo. Beleza. Aí a coordenadora, mas na UFMG, na medicina, a gente teve o cuidado de colocar na live só professores. E a gente colocava na turma alguns meninos do ITA, que já trabalhavam com a gente há 2, 3 anos, porque a gente já conhecia e tal. Alguns alunos da UFMG ficaram enciumados e falavam, pô, por que só entra professor e os meninos do ITA? A gente também quer entrar. E falaram com a coordenadora pedagógica deles, né? Ó, a gente também quer ter oportunidade e tal. Aí tinha um menino que era filho, pais separados, ele era um dos arrimos da família, ajudava em casa, muito bom de física e tal. E a gente falou, não, ele queria, porque queria, não dá para ele uma oportunidade. Aí ele foi lá e resolveu 2 questões, 2 dias de prova, estagiário. Beleza. Cara, acaba a pandemia, chega lá um processo do estagiário, desse cara, pedindo equiparação salarial com o professor, porque ele deu aula. E aí teve uma reunião da empresa que eu falei assim, galera, aqui nós queremos só a galera que vai vestir a camisa, com cabeça de dono, vamos fazer acontecer e tal. Porque, velho, tava na pandemia, tava todo mundo com medo e a gente segurando a onda, entendeu? Sem demitir ninguém. E aí esse cara gravou isso e falou assim, olha, os estagiários lá são tratados como funcionários. E eu era professor e tal, e processou, velho. Eu sei que o processo veio, dava, assim, por baixo uns 8 anos, uns 7 anos de salário do cara. 7 anos. Beleza. Depois desses 2 casos, infelizmente, a gente teve que criar a bendita da política, que todo mundo acha que a empresa é ruim. Aí a gente cria a política, não, o estagiário, ele não pode resolver questão. Ah, mas como que ele vai aprender? Cara, não pode, infelizmente. A advogada falou, Bruno, você não pode fazer isso. Você não pode deixar o cara resolver em público nenhuma vez. Ah, mas aí eu só vou poder contratar professor que já tem experiência. Ah, mas eu nunca vou dar oportunidade para o cara que está querendo se desenvolver. Faz parte. Se ele quiser, ele monta um canal do YouTube dele lá, entendeu? Sem a camisa do quadro. Cara, então, aí, onde é que, de empreendedor para empreendedor, né? Onde é que entra também isso, né? Tem um pouco do risco que você vive e, naturalmente, sem querer arrumar confusão aqui com meus amigos advogados, até porque eu dependo deles para muitas coisas aqui, mas no final, quem tem a visão ou quem vai ter que provocar ou estimular o que você quer, na verdade é quase assim, bicho, você não entendeu, eu quero que ele trabalhe para mim, eu quero que ele faça. Agora, me dê um jeito que reduza o risco de ele aparecer na frente de uma câmera e fazer. Ele vai dizer, então você não vai contratar como estagiário, você contrata como CLT pagando piso professor. Ah, mas ele não pode ser professor porque ele não tem formação. Então vamos ter que ter outra formação, que é de apresentador de TV, porque aí no apresentador de TV você diz que na verdade não foi ele que fez a solução, ele só interpretou. Cara, aí começa a parte do risco que nós empreendedores acabamos assumindo, até porque, assim, infelizmente, esse episódio, eu estou interpretando aqui também, né? Foi um caso, talvez em outras dezenas ou centenas de situações que você teve. Inclusive, então, eu também me incomodo quando eu também estou numa situação como essa. E a gente acaba evoluindo, acaba amadurecendo. Mas no final também, se você fosse limitar só pelas coisas negativas que aconteceram, a gente não faz mais nada. Então, acho que também tem muito da gente engolir seco ali, faça raiva
olhar para frente e torcer até para que ele cresça na vida, que ele melhore, para que daqui a 5 anos ele olhe para você e diga: poxa, cara, não sei por que eu fiz aquilo. Às vezes acontece, já aconteceu com um aluno que não queria divulgar o resultado dele, mas como a gente tinha muito, deu. Mas nesse caso específico, o que a gente fez? A gente continuou fazendo com o professor e o estagiário, se ele quisesse, a gente falava, cara, faz na sua rede social, no seu canal do YouTube e manda para a gente compartilha lá na rede social mesmo, mas não faça com camiseta da empresa, entendeu? Vai ser uma coisa que a gente pede o pessoal da empresa para compartilhar, para dar uma bombada, mas tem que desvincular. E tem o lado bom também, por exemplo, tem um rapaz que hoje é um dos principais influenciadores de educação na internet, muito bom, chama Felipe Ghisoli. Ele já tinha um canal no YouTube, eu chamava para trabalhar no quadro direto e tal, e ele, eu tenho outras coisas, estava fazendo mestrado e tal. Até que um dia ele veio, trabalhou, era ótimo professor, chegou um dia ele saiu e montou o dele, entendeu? Cara, ele faz um trabalho muito legal, de vez em quando eu estou aqui navegando, a gente é nerd, uma vez nerd, a gente sempre é nerd, né? Aí ele coloca lá, demonstração de não sei o quê. Eu falo, putz, grila, velho, eu não posso ver isso, deixa eu ver. Aí eu me pego ali vendo o vídeo do cara até eu falo, pô, velho, que explicação boa, por que eu não tinha pensado nisso antes? Então, tem o lado bom, entendeu? Que a gente fica feliz, assim, mas a vida do empreendedor, ela é muito como é que eu posso dizer isso? Muito dinâmica, né? Em todos os aspectos, questão material, emocional. Vai lá nisso, por que você resolveu comprar a Next? Porque você comprou a Next. Não, a gente comprou a Next, então, de fato, de uma forma não tão romântica, mas é porque a Next encaixava em todos os critérios que a gente tinha lá, boa parte dos critérios, né, de aceitação, de ser um bom ativo. Tivemos uma negociação que eu acredito tenha sido vantajosa para os dois lados, foi uma valuation muito boa, mas com termos de pagamento que facilitaram para a gente. A gente aceitou alguns termos, os próprios fundadores queriam continuar com a participação no negócio, nós aceitamos. Então, acho que no final, como é que eu posso dizer assim, era um ativo que hoje eu olho para trás e digo, nossa, foi realmente a melhor oportunidade que a gente viu ao longo de 3 anos de busca. E foi a última que a gente também lembra que eu falei que estava acabando meu dinheiro? Então já foi ali na reta final também para fechar a conclusão. Então, o porquê foi a Next? Por conta que ela estava numa indústria muito boa, era um ativo muito bom, e os termos da transação, eles estavam realmente também muito bons. Ou seja, tudo isso foi suficiente para a gente convencer a formar um grupo de investidores que aceitou participar do projeto. E, inclusive, Bruno, para você entender como é que funciona essa dinâmica do Search Fund, altos e baixos das emoções, eu tinha 20 investidores quando eu comecei a busca. Apenas 10 quiseram continuar nessa transação. Ou seja, muita gente olhou para aquela oportunidade que hoje é a Next, que é uma boa empresa, não vou ficar... Quantas pessoas tem lá na Next hoje? Só nessa foto, tem uns 200. Não, a empresa, os funcionários, eu estava falando dos investidores, né? Os 10 vieram mais 20, então fiquei com 30 investidores, mas de funcionários, quando a gente começou, tinha 60 ali em 2022, 60 pessoas, algo assim. Hoje são mais de 150. E o que tudo indica, devemos terminar o ano com algo próximo de 200. Então, é uma empresa que está crescendo 40% ao ano, mas já começando a experimentar alavancagem em termos de produtividade, até porque também é um SaaS, mas é um SaaS que também nos últimos anos ele evoluiu muito em termos de maturidade, de módulos, a gente desenvolveu novos módulos, então isso também acabou consumindo mais pessoas. Os nossos módulos estão constantemente sofrendo melhorias contínuas, então eles estão sempre evoluindo, ou seja, por mais que a gente tenha já hoje muito recurso disponível de IA, muito recurso disponível já de evoluímos muito na questão de documentação interna para acelerar o processo de desenvolvimento, muito treinamento,
turnover está cada vez mais baixo, ou seja, isso permite também a gente aumenta a qualidade das entregas, mudamos a parte de topologia das equipes, ou seja, a gente fez muitas mudanças, ainda assim é um business de pessoas, pelo menos o nosso caso como SaaS, ele ainda consome talentos para fazermos as entregas aí dos nossos projetos. Enfim, então, é uma empresa que realmente me orgulha fazer parte dela já há 4 anos. Nós temos uma visão aí para os próximos 3, 4 anos da empresa que também, como visão, que eu fico realmente inspirado e motivado, eu espero, e eu acredito fielmente também que muitos outros que fazem parte da Next se sentem do mesmo jeito, até porque a Next é uma empresa que cada vez mais, eu até digo, né, pequenas coisinhas, mas quando a gente chegou lá, a garagem da empresa tinha carros, sem querer ofender se é melhor ou pior, mas eram carros médios. Hoje, minha diretoria, que são pessoas que estavam comigo desde o começo, já andam de SUV, 0 quilômetro, sabe? Então, pô... Isso é legal, né, velho? Isso é isso é muito massa. legal. Pô, é muito E são legal. pessoas que são sócios, ou seja, já começam a ganhar participação no negócio, a gente já começa a fazer conta de quanto isso vale, se, né, a gente fala em valuation, já estamos falando de coisa que já está falando de mais de 1 milhão, né, alguns milhões. Então, ou seja, isso vai dando um sentimento também de que o negócio não acontece só para o empreendedor, acho que é o que você colocou também aí, ele acontece também para as pessoas que estão juntos, que estão nessa jornada. É E uma o grande comunidade. desafio acaba criando uma comunidade. Eu tive pessoas que já saíram da Next voltaram, a gente tem clientes que, mais que clientes, viram fãs, eu tenho clientes que eram clientes, mas eram gestores nas empresas, mas voltam, entram, ficam no mercado, vêm para a minha empresa, ou seja, no final, é uma jornada, a gente também enfrenta a competição, mas é uma competição, sendo bem honesto contigo, bem desafiadora, porque a gente está falando das maiores empresas de tecnologia do Brasil, empresas listadas em bolsa, são empresas com quem eu concorro. Só que é que nem você que concorre com esses grandes complexos universitários, educacionais, mas é porque você encontrou um nicho naquilo que você é o melhor e ninguém te bate naquilo. A Next também, ela já encontrou o nicho dela. Por isso que eu digo, nós somos experts, né, e só focamos nisso. A gente não fica criando coisas novas para expandir o negócio. Não, a gente foca em ser cada vez melhor naquilo que a gente se propõe. E é um universo bem pequenininho do universo de RH, mas é um universo que, sendo bem honesto, é o mais caro, é o mais complexo, é o que dá mais dor de cabeça, é o que dá mais, esse pessoal que você falou da sua advogada, que dá mais que a pessoa... Não, é o que toma o processo, mas a pessoa que desiste porque não, que é muita coisa, complexo, cara, é o que a gente mais gosta. Parece até que eu tenho 150 anos aqui comigo, tá, ô Bruno? Porque não tem um aqui na empresa que não seja apaixonado por resolver problemas complexos. A galera se amarra, aí é onde começam os perigos. Trabalho mais horas do que devia, aí eu tenho que controlar a hora, porque não posso também ter pessoas trabalhando 24 horas por dia, tem que controlar, eu tento preservar o bem-estar, que é um longo prazo, mas a galera, quando entra para dentro de um projeto, de um problema, de um cliente, não larga o osso, assim, é como se você visse um iteano, não importa quando, para sempre vai ser iteano, bota um problema de matemática na sua frente, você para tentar resolver aquilo lá, porque você sabe que você consegue. Pior que é mesmo, né? A gente acha que vai piorando com o tempo, mas algumas coisas parecem que a gente até melhora. Não para. Mas, cara, estamos numa jornada muito legal. A empresa está projetando um crescimento bem agressivo nos próximos 3 anos, de triplicar de tamanho novamente. Ou seja, tem muita coisa boa para acontecer. E eu espero, de fato, nessa jornada, continuar encontrando boas pessoas para fazerem parte da nossa comunidade, como você descreveu. Que bom, cara. Eu tenho certeza que você vai encontrar, não tem dúvidas. Acabou que a gente avançou bastante no tempo aqui. Eu quero te pedir desculpa até por ter tomado tanto seu tempo. Mas partir para o encerramento aqui, te agradecer pelos insights que você compartilhou, né, sobre Search Fund, sobre, poxa, principalmente esse lance aí, você pega uma empresa que teoricamente não é o mais da modinha, mas que resolve um problema que é o espinho que está ali, o prego que está no calcanhar do empresário e do gestor, entendeu? Então isso é muito massa. Então é isso, te agradecer, cara, pelo tempo e desejar para você, para sua família, né, para sua esposa, para seus filhos, tudo de bom, de saúde, que Deus abençoe a vida de vocês, desejar o mesmo para
para a sua equipe, para todo mundo que está, de alguma forma, faz parte do ecossistema da Next. Muito bom, Bruno, e eu que agradeço a oportunidade de sempre compartilhar, e obviamente a gente botar esse papo em dia. Eu fiquei até feliz porque não foi só um monólogo, você também compartilhou muito da sua história, da sua trajetória, e inclusive, acho que a gente está encerrando, mas eu faço aqui um comentário, uma postagem que eu devo subir aí nos próximos dias, mas sobre os pesadelos do ITA. Eu não sei se você é dessas pessoas que até outro dia desse, ou até hoje, ainda tem aqueles pesadelos que você acorda perdendo uma prova, onde você acorda perdendo um projeto, e que você vai ser desligado, e eu tive que ressignificar isso recentemente, porque eu tive esse pesadelo terça-feira de carnaval, acho que talvez as caipirinhas pesaram no dia seguinte, mas eu ressignifiquei e eu percebi o quão importante o ITA é nas nossas vidas. Sim. A resposta é essa. Porque a ponto de você, depois de 20 anos de formado, que eu formei em 2009, então, com 16 anos de formado, 17 anos de formado, você? Eu sou 20, 2006 que eu formei. Você é 2006, lá do time do Gustavo também. Então, assim, cara, imagina você ainda ter esse sonho ou um pesadelo, isso mostra o quanto realmente essa escola impactou, o quanto ela significa para nós. E talvez não à toa, se nós não tivéssemos estudado juntos ou tivéssemos nos conhecidos ali, talvez uma conversa tão legal e tão positiva de dois empreendedores que estão em momentos parecidos, ou seja, sempre buscando alguma coisa, sempre inovar, talvez nunca teriam acontecido. Sim, é isso, é verdade. Ô Marcelo, muito obrigado. Deus abençoe a sua vida. Agradecer também a todo mundo que participou. Vou deixar suas redes sociais, que depois você me passa para o pessoal entrar em contato aí na descrição do vídeo, tá bom? Massa, Bruno, prazerzão, e agradecer de novo a oportunidade de bater esse papo contigo. Tá joia, até logo.